Livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Tudo bem, aqui é assim, né? Quando nós pensávamos que não ia mais chover, eis que vem um chuvão, né? Mas, desde que não haja goteira, tá tudo bem. Encontraram? Você de casa encontrou? Eu vou ler e diz assim: Jó, e eu acho Jó tão solitário, porque a gente fala livro de Reis, livro de Samuel, livro do profeta não sei quem, e Jó é só Jó. Não era profeta, não era rei, não era juiz, não era nem Samuel, né? Mas então, e sempre eu fico, quase falo, livro do profeta Jó, né? Mas tudo bem. Então, livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. E diz assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó, em algumas traduções, e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Gosto mais dessa tradução antiga. Mudou o Senhor a sorte de Jó. E interessantemente que nós temos um ditado popular. Hoje eu ouvi. Estava indo para uma reunião e disse para minha colega de trabalho: deseje-me boa sorte. Ela disse: crente não tem sorte. E aí, como vinha estudando durante a semana o texto, aí eu falei: não, eu falo para ela, não dava tempo, não falei para ela. Falei assim: mas Jó tinha? Então não sei explicar. Se tem, se não tem. Sei que Jó tinha, porque Deus a mudou. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Quando Jó orava pelos seus amigos, na hora de intercessão, Deus mudou a sua sorte. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que possuíra. Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2. Jonas 1, Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2, e diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. Jonas 2, 1 e 2. Pai, te dou graças, eu te honro. Eu glorifico a ti porque tu és bom, tua palavra, Deus, é eterna e dura para sempre. E nada pode, Deus, mudar a tua palavra. Tua palavra, Deus, subsistirá ao tempo, Deus, ao juízo. Ó Deus, o Senhor é santo e todas as tuas palavras são santas, Pai. Eu te honro, glorifico. Dá-nos nesta noite humildade para ouvir a tua voz. Dá-nos nesta noite humildade, ó Deus, para saber que o Senhor é Deus, que o Senhor nos ajuda cada dia, Pai. Te honro, eu glorifico a ti, Deus, em nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Muito bem. Quando nós olhamos para a oração, no geral, a oração ela funciona para nós, homem moderno, somente como um pedido de socorro. Aquela coisa de falar com Deus. Então, por que quando se fala assim, não, tem que orar todos os dias? Por que a maioria expressivamente fica embaraçado com esta pergunta? Porque não é todo dia que a coisa aperta. Já viu que tem vezes que a gente passa até mês sem nenhuma grande dificuldade, a vida transcorre normalmente, a gente não quebra nada, tem mês até que o dinheiro dá, e tem mês que passa o mês inteiro sem necessidade. E aí nós não precisamos orar. Porque para a maioria de nós, nesse tempo, a oração, ela se resume a um pedido de socorro. Então, se eu não estou precisando de um socorro, eu não oro. Já viram que a dificuldade que eu já percebi isso, porque na sexta-feira de manhã, por exemplo, a oração ela é livre. A gente vem para cá, abre a igreja, fica aqui o período das 5h30 às 6h10. Cada um ora o tanto que quiser, do jeito que quiser. Se acabar o tempo e uma pessoa não orou, ele não ora mais, a gente fecha e vai embora. Mas costumeiramente, muitas pessoas não conseguem orar porque elas naquele dia elas não estão com pedido de socorro.
Mas quando elas estão, elas oram fervorosamente. Já perceberam isso? Que dificilmente você ouve uma oração que não seja um pedido desesperado para que Deus faça algo, para que mude alguma coisa. Mas as Escrituras, a Bíblia diz que a oração, ela é mais do que pedido de socorro. Né? Eu tenho pensado muito nesse conceito, ou nessa prática cristã de orar. Maioria expressiva não frequentam as terças-feiras de oração porque não estão precisando de pedido de socorro. Mas deixa um ir para a UTI para ver se não aparece lá na live. Deixa um perrengar para valer, ou deixa o trem arrochar para valer para ver se não aparece lá na live, para ver se até, se não brinca não, que até na sexta-feira de manhã aparece aqui. Mas a oração precisa ser para o cristão mais do que um mero pedido de socorro. Precisa passar a ser uma forma ou a melhor forma de relacionar-se com Deus. De conhecer Deus, de falar com Deus, de prevenir, de mudar a rota. Eu acho interessante porque nem sempre mudar a rota é um pedido desesperado de socorro e nem sempre um pedido desesperado de socorro é para que a rota da nossa vida mude. Mas nós, a médio e longo prazo, precisamos aprender que Deus tem planos para nós e que nós precisamos encontrar esses planos, e ao encontrá-los, nós precisamos trabalhar nossa vida para que se encaixe no querer de Deus e não o contrário. Nós chegamos ao erro de orar, Senhor, onde eu for, me abençoe. Não é onde eu for, me abençoe. É me ajude a ir onde o Senhor planejou para que eu vá. Mas esse amadurecimento na oração, ele vai ocorrer quando nós aprendermos ou desenvolvermos a oração não mais como um pedido de socorro, mas como um relacionamento com Deus. Olha a sutil diferença. Deus abençoa onde eu colocar a planta do meu pé. Eu coloco a planta do meu pé e Deus me abençoa. Isso é pedido de socorro. Agora, o que é relacionamento com Deus? Deus me ensina a colocar a planta do meu pé onde o Senhor planejou que ele esteja. Isso é relacionamento. Eu já decidi ir, por isso eu peço para que Deus abençoe. Isso é a oração do pedido de socorro, já está decidido. A oração de relacionamento, de mudança de vida, de mudança de rota, é quando eu digo, Deus abençoa que eu coloque a planta do meu pé onde a tua vontade for executada para mim. Aí eu me relacionei com Deus, eu precisei esperar a vontade de Deus, eu precisei ouvir Deus me dizer onde Ele quer que eu vá. Eu precisei conhecer Deus na sua multiforme manifestação e sabedoria. A oração, então, ela pode ser mais na vida de um crente do que meros pedidos de socorro. Ela pode ser poder de mudança de rota, de vida. A oração é a ponte entre o caos e o novo propósito de Deus. E eu acho interessante essa realidade de oração, que ela é uma ponte, ela é o caminho que você traça entre o seu lugar de caos e o propósito de Deus para você. E veja bem, e pode ser além de um mero pedido de socorro de Deus, tire-me daqui. Deixe-me fazer-lhes uma pergunta. Que tipo de oração vocês acham que Daniel fez na cova dos leões? Deus, tire-me daqui? Será que foi um pedido de socorro que ele fez lá dentro? Sim ou não, Reginaldo? Por que não? Porque Deus é poderoso, e se fosse o plano de Deus, ele teria tirado ele da cova dos leões. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso?
Porque no Novo Testamento havia homens de Deus presos nos grilhões, eles oravam e lá foi um pedido de socorro, a prisão, a caverna da prisão tremeu, os grilhões se abriram e eles saíram livremente. Quem foi? Paulo e Silas. Então nós temos casos de Deus tirando homens da caverna, da prisão, mas por que não tirou Daniel? Porque Daniel era um homem que orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele não tinha pedido de socorro 3 vezes ao dia. O dia dele não era tão cansativo assim. Ele se relacionava com Deus. Imagino eu que a oração a noite toda ali de Daniel a Deus na cova dos leões tenha sido: seja feita a tua vontade. Se você analisar semanticamente a oração de Jesus no Getsemane, você vai descobrir que ali não foi uma oração de pedido de socorro. Foi uma oração de relacionamento com Deus. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, está tudo bem. E Deus passou o cálice? Não. Deus tirou Daniel da cova dos leões? Não. Mas Deus deu vida a Jesus após a crucificação? Sim. Mas Deus deu vida para Daniel dentro da cova dos leões a noite toda? Sim. O diferencial, e eu fico imaginando se Daniel tivesse começado a espernear e a gritar como a gente faz: Deus me socorre, Deus me tira daqui, Deus, eu era fiel a ti, o Senhor me deixa cair aqui, por que o Senhor deixou eu vir parar aqui? Isso é oração de pedido de socorro. Não estou dizendo que ela não exista. Estou dizendo que existe uma oração madura. Eu estou dizendo que existe uma oração de relacionamento com Deus, da qual nós precisamos nos inteirar, aprender, buscar em nossas vidas e conhecer. Essa oração, a oração de pedido de socorro precisa de plateia. Vou fazer um teste de você. Não precisa falar, você só vai pensar. Você ora melhor quando a igreja está cheia do que quando está vazia? Você fica mais animado na oração quando a igreja está cheia ou do que quando ela está vazia? Sua oração é de pedido de socorro. Ela precisa de plateia. A oração de relacionamento quase sempre foi na solidão. Foi no indivíduo com seu Deus. Quem estava com Jesus no deserto quando ele orava? Ninguém. Quem estava com Elias quando ele estava na caverna, deprimido, orando a Deus, falando com Deus, e viu a brisa suave? Quem estava com ele? Ninguém. Quem estava com Abraão? Qual homem estava com Abraão no caminho de Sodoma e Gomorra quando ele falava com Deus? Ninguém. Percebe a diferença da oração pedido de socorro com a oração relacionamento com Deus? Eu quero dizer para você que mudança de vida se dá através da oração de relacionamento com Deus. Que não precisa de plateia, que não precisa de estímulo externo, que não precisa de artifícios humanos. Precisa de um homem quebrantado e o seu Deus que tudo sabe, que tudo ouve. Mas a oração na vida de Jonas, ela muda o rumo da vida dele no meio da crise dele. E se você reler o texto de Jonas 2, no capítulo 2, verso 1 e 2, você não verá Jonas pedindo a Deus para tirar ele dentro do ventre. Ele ora a Deus, ele fala com Deus, ele, imagino eu, que pede perdão a Deus por ter sido desobediente. Porque o que ele estava fazendo dentro do grande peixe nada mais era do que colhendo as consequências da sua desobediência.
Interessante, isso para nós é tão verdadeiro, expressivamente quase tudo de nossa vida. A gente sabe que Deus é bom, que o caminho de Deus é perfeito. Então, as coisas ruins que estão acontecendo em nossas vidas são frutos diretos de nossas escolhas, são consequências, são colheitas daquilo que semeamos durante a vida. Mas nós, no meio da desobediência, ficamos gritando socorro, ao invés de, como Jonas, dizer: Senhor, perdoa-me. Ao invés de, como Jonas, dizer: Senhor, perdoa-me porque pequei contra ti, o Senhor mandou ir para Nínive e eu fui para outro lugar. O Senhor me desejava fazendo isso, mas eu não queria. Ali então, Jonas, incrivelmente, ele não esperou sair de dentro do grande peixe para orar. O texto é claro, enfático e incisivo. Dentro do ventre do grande peixe, Jonas orou a Deus. Já viu aquelas pessoas dizer assim: não, enquanto minha vida não melhorar, também não vou na igreja, não. Isso é birra. Isso é birra. Se não tiver o que eu quero, eu não como. Isso é criança que faz. Isso é birra. Ele não saiu da crise para falar com Deus. Ele falou com Deus e isso fez com que ele saísse da crise que ele vivia. Amadurecer nossa oração de pedido de socorro para oração de relacionamento com Deus, talvez seja uma das disciplinas cristãs mais difíceis desse tempo imediatista, desse tempo de tudo muito rápido, nesse tempo em que nós não temos tempo. A oração de relacionamento com Deus, ela reconhece a soberania de Deus no tempo bom, no tempo ruim, em qualquer tempo. Percebe comigo Jonas no fundo do abismo, lá no mais profundo do mar, no ventre do grande peixe, fazendo oração de relacionamento com Deus, sendo ouvido por Deus. Porque vamos ser sinceros, fazer oração todo mundo faz. Ser ouvido por Deus é um outro departamento, é uma outra categoria, é uma outra circunstância. Se não amadurecermos nosso relacionamento com Deus, se nossa oração não pular de um mero pedido de socorro constante nos dias que eu estou ruim, e passar a ser relacionamento, fala com Ele, conversa com Ele, ouvir Ele, nós não desfrutaremos de sua soberania. É interessante quando Jonas nos conta que no fundo do abismo, a soberania de Deus reinava. Mas nós temos uma tendência, né? O que se resume os nossos pedidos de oração? Eu estou precisando disso, daquilo, cura isso, abençoa naquilo, isso ou aquilo. Ou eu te louvo por aquilo que o Senhor fez. Consegue entender que nas entrelinhas desses pedidos de oração está um Deus servo? E não um Deus soberano. Eu falo com Deus servo. Faz isso, faz aquilo outro para mim. Ou obrigado, servo, porque o Senhor fez isso para mim. Quero louvar a Deus porque está tudo bem, porque esses dias deu certo. Quero pedir a Deus que dê certo, que cure. Sim, fazem parte da nossa vida os pedidos. O que eu estou dizendo é que quando são somente eles, nossa oração não passa de meros pedidos de socorro o tempo todo. E se a gente falasse assim: hoje é quarta-feira, dia de oração, e hoje nós não vamos fazer pedido nem agradecer, nós vamos falar com Deus. E agora, José,
que eu vou falar? O que, Reginaldo, você falaria com Deus? O que, Jaciara, a senhora falaria com Deus? Não é complexo? Eu me lembro de um exercício que eu fiz na oração, que eu deixei todo mundo boquiaberto. Eu disse, hoje você vai orar por você mesmo. Pode aí começar a orar por você. Alguns começaram a ficar travados, eles não sabiam o que falar com Deus sobre si. É interessante, já pensou nisso? Que nós não damos conta de uma oração que não seja agradecer pelo que Deus fez ou pelo que nós queremos que Ele faça. Não vejo Jonas, Deus me tira daqui. Não concebo Jonas lá dentro, concebo Jonas e falo assim, Deus, mas eu sou uma merda. Deus, eu fui um fracassado. Jonas, mas, oh, Deus, mas olha para mim, eu não sou digno nem de carregar mais um nome de profeta. Vamos conversar. Percebe que nós caímos nisso? Mas a oração que muda a rota, que muda a nossa vida a médio e longo prazo, é aquela oração que evoca o Deus soberano. O Deus que é soberano, o Deus que é rei, o Deus que é pessoa. O Deus que não é meu servo. Lá no acampamento eu vi uma boa do pastor Rocha. Provavelmente nosso futuro presidente da convenção. Ele disse assim, olha, sermão é 30 minutos a 40 minutos. Deus usa o homem 30 minutos. Passou disto, é Deus usando o homem. Aliás, é o homem usando Deus. Não, sabe que faz sentido? Porque aquilo que Deus quer falar, Ele fala, pá, e tá. Depois a gente começa a falar o que a gente quer falar. O que tem de crente de oração, que Deus é servo dele e não soberano, precisamos aprender a evocar a soberania de Deus na oração. A oração de Jonas mudou a rota física e a rota espiritual. A rota física de diversas maneiras. Ele estava indo para uma direção, ele volta para Nínive. A rota física, porque ele estava no fundo do abismo, no ventre do peixe. O peixe se levanta, vai lá na praia e o vomita lá na praia, de uma prisão aquática profunda. Ele vai para a luz do sol na areia seca. Mudou a rota física de Jonas. E a rota espiritual. Quero entrar no mérito da questão, se ele foi de boa vontade ou de má vontade, pregar aos ninivitas, porque de uma certa forma, para a história, isso não interessa muito. O que interessa é que ele foi. Tem muita gente de boa vontade que não foi. Tem muita gente de boa vontade em casa agora. Não, mas pensa naquela pessoa de boa vontade. Ela tem tanta boa vontade que ela não quis molhar o sapato no chuvão que deu e não veio ao culto. Escorou na banguela chamada live. Ah não, hoje está chovendo, não vou não porque tem live. Mas numa boa vontade, que dentro dela está tudo ok. Mas o relacionamento com Deus nos impulsiona não mais a ficar pedindo socorro, mas a nos relacionar com Ele. O que eu aprendo com isso? Que a oração é a única voz que Deus ouve quando todas as outras portas se fecharam. Quando as outras portas se fecham, quando não há esperança, quando não há luz. E a oração de relacionamento com Deus, isso muda a rota física e espiritual do indivíduo. Mas interessantemente, em Jó 42:10, há uma outra experiência, a oração que quebra o ciclo das coisas ruins na vida de uma pessoa. De novo nós encontramos um homem orando. Jó apresenta uma mudança de rota de alma. Cara, e essa semana eu fiquei, a semana inteira, desde semana passada, estou pensando nesses dois textos. E aí eu me deparei com Jó. E aí eu li algo de Jó muito interessante que eu não havia percebido. A gente empolga tanto, porque o que a gente lembra desse texto? Que Deus mudou a sorte
Não é isso que nós sabemos no texto? Deus mudou a sorte de Jó. Essa é a parte que fica gravada. Mas mudou quando? O que ele estava fazendo quando Deus mudou a sua sorte? Hã? O menininho do som não pôs o texto aí, não. Agora é Jó 42:10. Ele estava cochilando. O que Jó fazia quando Deus mudou a sua sorte? Hã? Quem? Por quem? Era essa parte que eu queria chegar. O texto usa de um eufemismo e diz que ele estava orando pelos seus que amigos. Eram aqueles que o difamavam, eram aqueles que o acusavam. Que tipo, então, dentro da nossa classificação de igreja, era a oração de Jó nesse momento? Como é que a gente chama esse tipo de oração? De Jonas foi sim de relacionamento. Agora, Jó ora por quem? Vamos lá na semântica da coisa. Jó ora por quem? Estava orando por quem? Seus amigos que não eram. Ele orava por alguém. Se ele orava por alguém, como é o nome dessa oração? Essa era uma oração intercessória. Podemos concluir que pelos seus inimigos e acusadores? Consegue concluir comigo? Tá, mas agora eu pergunto, Larissa. Estava tudo bem na vida de Jó? Nesse exato ponto, o que Jó tinha perdido? Vamos lá. Os bens, os filhos, a saúde, as suas riquezas, a alegria. Jó estava no fundo do poço. Então ele orou errado, Reginaldo. Se eu estou no fundo do poço, eu não tenho que vir aqui orar pelos meus inimigos. Eu tenho que vir aqui gritar: Deus me socorre. Deus me ajuda. Deus manda dinheiro. Deus manda isto ou aquilo. Mas não. Então, diante das circunstâncias, se tivesse tudo bem com Jó, eu ficaria tranquilo e diria que sua oração era uma mera oração intercessória. Agora sim, Jaciara, dadas as informações, eu entendo, eu concluo que a oração de Jó era uma oração de relacionamento com Deus / intercessão. Mas se fôssemos nós, irmã Sonilda, e estava gritando aqui: Deus não está vendo que eu perdi os meus bens? Deus, o que o Senhor estava fazendo quando os meus filhos morreram? Deus, o que adianta eu te servir se o Senhor não me cura? Mas não era essa a oração de Jó. Era: Jó, abençoa esses homens, meus amigos, que blasfemam contra mim, que me acusam, abençoa eles. E vocês acreditam que eu acredito? Quase deu uma cacofonia aí. Mas vocês acreditam que eu acredito que Jó não estava orando para Deus matar eles? Como eu gostaria que Jó estivesse orando para Deus matar os seus amigos, acusadores. Mas não foi assim. Jó estava orando para que Deus os abençoasse no meio da sua profunda crise. Por isso, Gessaro, eu digo que era uma oração de relacionamento / intercessão.
O ponto de virada acontece quando ele tira os olhos de si mesmo. Ele deixa de olhar a sua miséria, ele deixa de olhar o tanto que estava ruim para ele naquele momento, e ele olha para Deus. E ao olhar para Deus, a vida dele é transformada. A oração, ela mudou a sorte de Jó. A dor que nós sentimos, o desespero, os problemas, as dificuldades, as angústias, elas são uma força que tende a fechar em nós mesmos o nosso olhar espiritual. Ela tende a fazer com que a gente olhe para dentro de nós e sinta dó de nós e deixe de olhar para Deus. Há uma experiência linkada com essa ideia no Novo Testamento que eu acho maravilhoso. Quando Pedro andava sobre as águas, o texto é enfático em dizer que enquanto Pedro olhava para Jesus Cristo, ele andava calmamente sobre as águas. Quando ele olha para si, ele olha para os seus pés, ele olha para o mar revolto, ele afunda. Interessante. Eu li uma parábola que o que sustenta uma ponte sobre um rio não é o fato das águas serem agitadas ou calmas, mas é o fato dela estar fundamentada sobre colunas firmes. Se a coluna, se o esteio da ponte estiver firme, independe se a água está agitada ou não, ela vai estar passando lá de baixo, mas a ponte permanece firme. A maioria dos cristãos modernos só estão firmes quando está tudo bem. Chega a ser chique, ser bipolar. Hoje está deprimido. Chega a ser chique eu ter um laudo. Atendi uma mãe numa certa data. Eu vim cá pedir um relatório do meu filho. Um relatório? Sim. O que foi? Não, porque eu sei, certo? Eu sei que ele é autista. Então eu quero ir lá no psiquiatra, quero levar um relatório para o psiquiatra me dar um laudo de autismo para ficar mais fácil para mim e para ele. A vida humana virou isso. É só para ficar mais fácil. Não importa se vai afetar o resto da vida do indivíduo. Ficando mais fácil, está tudo ok. Não importa se o ano que vem a ponte caia. Se as águas estiverem tranquilas agora, irmãos, crente maduro não pede água tranquila, não. Isso é pedido de socorro. Crente maduro pede coluna firme. Deus me fundamenta de uma forma que eu não caia no meio da tribulação. Gosto da figura, da ideia de que Deus necessariamente não está interessado em te tirar do deserto, em me tirar do deserto. Mas me ensinar a beber água da rocha, mas me ensinar a comer codornizes, mas me ensinar a comer maná que cai do céu. Aliás, a gente até canta, filosofa. Ele não vai nos tirar do deserto, ele vai fazer o deserto florir diante de nós. Isso é maturidade. A sorte de Jó muda. E muda no momento em que ele se relaciona com Deus no meio das suas dificuldades. Que ele tira o olhar de si, das suas dores. Muitas vezes nossa mudança de sorte, ela está travada. Ela está engarranchada pela nossa incapacidade de perdoar, de olhar para Deus, pela nossa incapacidade de deixar de olhar para nós mesmos e ficar com dó. Há o que se fazer. Há mais do que se fazer do que só ter dó de nós mesmos. Enfim, nos dois casos houve restauração como consequência de oração.
Imagino que você, o que nós precisamos nesse tempo é restauração como consequência de oração. Mudar a rota da nossa vida não apenas nos tira do caminho errado, ela nos coloca no caminho certo. Eu acho interessante que a maioria dos crentes só ora para sair do caminho errado, só para sair. Me fala uma coisa, adiantou o que José sair da cisterna? Da cisterna ele foi para onde? Para o cativeiro. Do cativeiro ele foi para onde? Para a prisão. Mas nós queremos assentar no trono, nós queremos ser governador do Egito agora que agora. Relacionamento com Deus é o que muda a nossa sorte. Relacionamento com Deus é o que muda a nossa rota. Não é só sair do caminho errado, não. É sair do caminho errado e encontrar o caminho certo de Deus. É a restauração que vem de Deus. A maturidade. A mudança de rota aqui nos dois casos foram visíveis. Jó muda a sorte. Jonas vai pregar em Nínive. Engraçado. Quando você, para encerrar, olha que como o homem é um trem espetacular. Qual era o plano de Deus para Jonas? Que ele fosse pregar em? Qual era o plano de Deus para Jó no início do livro? Que ele fosse próspero. Tudo que ele colocava a mão era abençoado. Nos dois casos, houve uma ruptura da vontade, do querer de Deus. E a restauração, nos dois casos, foi colocar de volta Jó na prosperidade e Jonas em Nínive pregando. Então, Reginaldo, quando Deus muda a nossa sorte, Ele não muda a nossa sorte para ficar legalzinho, não. Não necessariamente. Ele muda a nossa sorte para que a gente volte para a sua vontade. Mas e se Deus mudar a minha sorte e eu não voltar para a sua vontade? Aí não sei te dizer hoje, não sei o que vai dar, sei que eu acho, eu tenho para comigo, eu desconfio, eu conjecturo que não é uma boa ideia. Você procurar Deus para mudar a sua sorte e nessa mudança de sorte, você aproveitar para dar uma escapadinha da vontade de Deus. A oração alinha o nosso coração ao de Deus. E é nesse alinhamento que as janelas do céu se abrem sobre nós. Bênçãos são consequências de relação com Deus. A oração é o ponto de retorno. Para Jonas, retorno ao propósito. Para Jó, retorno à prosperidade e paz. Mas leiam, releiam, os convido a fazer isso em casa. Leiam, releiam o texto. E concluam comigo, se possível for. Não foram orações de pedido de socorro. Foram orações de relacionamento com Deus eterno. E isso fez com que as janelas do céu se abrissem sobre esses dois homens. Hoje nós teremos oração. Eu os convido nesta noite a orar, não em pedidos de socorro desesperados somente, mas em oração de relacionamento com Deus. E o momento onde esse limiar, onde essa diferença se dá, contarei para vocês para encerrar. Quando eu digo assim, vou convidar irmão tal, irmão tal, irmão tal, para ungir e orar por você. Até os falecidos que nunca oravam, levantavam e vinham para a frente. Isso é oração de pedido de socorro, faz parte. Mas não pode ser só ela.
Agora levante sua voz e fale com seu Deus. Às vezes dá um silêncio tão profundo que se a gente falasse assim, vamos todo mundo agora fazer silêncio, eu acho que não funcionaria tão bem. Aliás, vou fazer isso um teste na sala de aula. Quando os meninos começarem a conversar, eu falo assim, vamos agora, cada um fala com o seu Deus. Eu acho que todo mundo vai ficar. Viram, perceberam onde está o limite? Não do seu irmão, mas o seu. Tem que ser o contrário. Quando o comando for, faça uma oração ao seu Deus, você tem que virar do avesso, espernear, falar com ele, contar o seu dia para ele. Aí sim vai fazer sentido o seu pedido de socorro. Ele deixará de ser seu servo e passará a ser o seu Deus todo soberano. Deus te dou graças, eu te honro, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é Deus de glória. E nós temos a expectativa, Deus, da tua bondade, Pai. Nos ajuda a te conhecer, a viver em ti, a saber, Deus, da tua providência cada dia, Pai. No nome de Jesus, ó Deus, nos encha de ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus.